eu tenho 84 centímetros de comprimento desse tecido, desse viscose. Ele tem 1,5 m de largura, tá? Eu vou usar 40 centímetros dessa quantidade para fazer o corte das minhas manguinhas. Então, vou marcar com a fita métrica 40 centímetros, vou cortar e reservar. Com o restante, eu vou fazer o corte da minha blusinha. Então, vou ficar com 44 centímetros para o comprimento dessa minha blusa, tá? Vai ficar uma blusa curtinha, então o comprimento da sua você decide, tá bom? Se você usar 1 metro de tecido, você deixa o comprimento dessa sua blusa com quase 60 centímetros, tá bom? Então, com o meu tecido dobrado no meio, dobrei novamente. Vou usar essa minha blusa como base para o meu corte. Vou copiar todo o contorno dela, tá bom? Ela é uma blusa soltinha também de tecido, tem um tamanho aí M, tá? Então, eu vou cortar contornando, deixando 1 centímetro de margem de costura. Se você quiser deixar tecido a mais para queda, tá? Na parte do ombro você deixa, eu não vou deixar para a minha. Então, aí na lateral, tô deixando mais ou menos 1,5 centímetros de tecido. Então, eu fiquei com aí embaixo na barra 27 centímetros, tá? É um corte M que eu tô fazendo. Agora, eu vou cortar, alterar o decote da frente, vou deixar em V. Eu vou deixar com 23 centímetros mais ou menos. Vou usar o alfinete para marcar aonde eu tenho que levar o corte. Então, a partir do ombro aí, eu vou descer o corte na diagonal até a marcação com o alfinete que eu fiz. Essa minha blusa vai ficar com o comprimento curtinho, tá? Estilo cropped, para eu poder usar com a saia que eu fiz também. Então, esse é o corte, frente e costas. Então, como eu disse, se você quiser deixar uns 2, 3 centímetros a mais, tá? De tecido para as costas, aí no ombro você deixa. Eu que não vou deixar no meu, tá? E com retalhos que sobraram do corte da lateral, vai ser o suficiente para fazer o acabamento do meu decote com o revel. Eu vou deixar esse revel com mais ou menos 6 centímetros de largura. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, corte e costura de revel para iniciante. Então, se você tiver alguma dúvida, tá, com esse corte, essa costura, assiste o link que tá aqui embaixo. O vídeo tá mais explicado. Então, aqui eu tenho o revel da frente, agora eu vou cortar o revel das costas. Tá um corte e uma costura bem rápida, tá bem fácil. O que pode pegar um pouquinho na dificuldade é a manga, para algumas pessoas que têm dificuldade com o corte da manga. Então, preste atenção que vai ser o próximo passo, tá? Então, aqui eu tô mostrando como a gente tem que ter atenção, né? Eu cortei o tecido, o contrário, os coraçõezinhos ficaram de cabeça para baixo, né? Na hora de cortar, eu não prestei atenção nisso. Então, muita atenção. Agora eu vou cortar as manguinhas dessa minha blusa. Eu vou usar o corte da cava da blusa que eu fiz para cortar as minhas mangas, tá? Então, eu tô deixando uns 10 centímetros a mais de tecido aí na dobra. Você pode usar alfinete para segurar aí, né? Na hora de cortar, para o tecido não correr, escapar. E só cortar desse jeito, fazendo essa voltinha, esse contorno da manga, só isso, gente. Então, se teve alguma parte que você não compreendeu, volta, assiste de novo esse pedaço, tá? Antes de cortar. Então, vou dar aquela distância de 10 centímetros, vou marcar aqueles 4 dedinhos, que é mais ou menos 8 centímetros, e a partir daí, eu vou fazer aquela voltinha, descendo, fazendo essa curvinha da cava. Eu vou aprofundar 10 centímetros, tá? Aí da cava, eu vou descer mais 10 centímetros. E vou entrar assim. Aí, na lateral, eu vou cortar reto, tá? Porque eu quero ela bem soltinha, bem larguinha, para eu poder ajustar com o elástico. Eu dei um pique aí no topo para marcar o meio e pronto, a manga tá cortada. Se teve alguma parte que você não compreendeu desse corte, volta o pedacinho, assiste novamente, treina aí em papel, em TNT, tá? Antes de fazer o corte no seu tecido. Então, com frente e costas, com o direito para cima, vou posicionar o meu revel e costurar.
Eu vou aproveitar que tô na máquina, vou franzir toda a cabeça aí, o topo. Tá? A partir aí dessa voltinha, eu vou franzir todo esse contorno na máquina, tá? Naquele ponto reto mais largo, na tensão mais alta da minha máquina, ela vai franzir pra mim. Então, chegando nessa parte mais acentuada do decote, eu vou travar a agulha, levantar o pezinho do calcador, girar o tecido. E agora eu subo, terminando a minha costura. E como acabamento, eu vou usar pesponto no decote, mas eu vou usar por dentro, tá? Então, vai pegar em cima da margem de costura e do revel. Esse pesponto, esse acabamento não vai ficar visível pelo lado de fora, então eu vou fazer isso pelo lado de dentro. Então, joga revel e margem de costura para o mesmo lado e passa uma costura aí com uma distância de 3 milímetros. E com o decote em V, eu vou fazer a mesma coisa, o decote da frente. Mesmo sendo em V, eu vou fazer esse acabamento do pesponto por dentro. Chegando nessa parte mais acentuada, né, que fica um pouquinho, parece que tem dificuldade, mas não tem não. Continua costurando, joga o tecido pro lado, tá? Então, aqui eu vou usar aquele ponto reto mais largo da minha máquina, o ponto reto mais largo, e vou deixar na tensão mais alta. Assim, a máquina, ela vai franzir o tecido para mim. Então, eu vou franzir todo o topo dessa minha manga. Você tem a opção também de franzir a mão com linha e agulha, tá bom? E você também tem a opção de fazer preguinhas ao invés de franzir, tá? Eu que decidi franzir, mas você pode fazer preguinhas também, que vai ficar um efeito muito bonito. Eu vou aproveitar que estou aqui na máquina e já vou adiantando, né, a costura do ombro com ombro, costura batendo uma em cima da outra, revel com revel, e você costura. Eu vou jogar um revel por cima do outro e segurar com o alfinete, tá? Assim o revel vai ficar preso no ombro. De volta na mesa com a costura feita. Agora eu vou encaixar as minhas manguinhas na cava da minha blusa, tá? Você ajusta o franzido, deixando com a mesma largura da cava, tá? Sua manga aí, batendo a mesma largura. Como eu disse, você pode fazer preguinhas, tá? Faz várias preguinhas de mais ou menos 1,5 cm. Como tem bastante tecido, bastante volume, tá? Deixa as preguinhas no topo para dar aquele efeito bufante só no topo, tá? Agora é só costurar. Então, aqui na máquina, conforme eu costurar o franzido, eu vou segurar pro pezinho da máquina não empurrar esses franzidinhos e eles ficarem costurados, aquela costura empurrada, aquela costura torta, tá? Pelo lado direito. Então, segura o tecido franzido, puxando assim um pouquinho para baixo, para não acontecer isso.
Então, para adiantar, não vou voltar na mesa, tá? Vou adiantar aqui meu lado e já vou fechar a costura das laterais, tá? Vou costurar fechando as laterais, deixar a costura da cava batendo uma em cima da outra, tá? Estampa com estampa, fecha, depois você faça o acabamento na overlock ou no ponto zigue-zague, do jeito que você achar melhor. Assim eu já adianto o acabamento, né? Todo aí, como bainhas, na barrinha da minha manga, na barrinha da minha blusa. Eu vou deixar a barrinha da minha blusa com 1 centímetro de largura, tá? Para a manguinha, eu vou deixar 1,5 cm, porque eu vou passar elástico de 1 cm de largura para ajustar a minha manguinha, a barrinha da minha manguinha. De volta aqui na mesa com essa costura fácil demais. Foi muito rápido que eu costurei essa blusa. Então, aqui, ó, bainha feito, bainha também feita. Deixei com 1,5 cm, porque eu vou passar esse aí de 1 cm por dentro, tá? Então, você deixa esse elástico com uma largura confortável para o seu braço. Essa manguinha ficou estilo 3/4, tá? Então, vou pegar esse desmanchador de costura, vou desmanchar uns 3 pontinhos dessa bainha para passar o meu elástico aí por dentro. Então, com a ajuda de um grampo de cabelo, eu vou passar. Então, se você está iniciando na costura, essa costura é para você. Você pode achar até difícil o corte da manga, mas se você fizer alguns treinos antes de cortar no tecido principal, aí no TNT, ou pega uma blusa que você não queira usar mais, treina o corte da manga, tá? Depois você faz o corte no tecido principal, tá bom? E costure, porque essa blusinha tá muito bonitinha, você pode fazer ela mais compridinha, tá? A minha ficou curtinha porque eu quis assim mesmo, porque eu vou usar com uma saia, eu quero que ela fique batendo acima do cós da minha saia, tá bom? Então, o volume da minha manguinha ficou bem bufante mesmo aí em cima, mas ficou aquele bufante que, se você usar um tecido como tricoline, que é mais encorpado, vai dar aquele volume, né? No viscose não dá muito volume, dá mais caimento. Aqui eu tenho 3 pedaços de elástico, ele tem 0,5 cm de largura. Eu vou fazer efeito lastex somente nas costas, na barra das costas dessa blusa. Então, vou segurar com o alfinete de um lado e do outro. Eu vou passar aquela costura reta no ponto médio, tá? Para fazer aquele efeito lastex. Você tem a opção também de passar o próprio lastex, tá bom?
Então, ó, vou dar uma distância de 1 centímetro entre cada carreirinha. Eu vou passar 3 carreirinhas. Vou segurar a pontinha com alfinete de cada lado. Se você cortar essa blusa mais comprida, você também tem a opção de fazer isso somente na cintura das costas, para dar aquela cinturadinha. Ou você pode deixar sem nada, tá? Toda soltinha. Eu tô fazendo isso porque eu deixei ela com comprimento de 40 centímetros, então eu preciso dar uma ajustada nela na cintura. Porque se eu movimentar os meus braços, levantar, vai aparecer tudo, né? Então não é isso que eu quero, então eu preciso ajustar essa barra da minha blusa. Eu não quero ajustar na frente, somente nas costas, então ficou com esse efeito de lastex aí nas costas. Então, a costura está pronta, é somente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aqui para mim se gostou, tá? Vou deixar aqui no meu corpo para vocês verem o resultado, e eu gostei muito, eu amei o resultado dela. Era exatamente o que eu queria. Eu vi uma blusinha dessa numa vitrine, só que o decote dela era quadrado. Eu não quis fazer com decote quadrado, eu fiz assim, em V. Se você quiser deixar o decote mais profundo, você deixa. Você pode deixar também decote redondo, tá? Mais comprida, se quiser, como eu disse. E eu cortei essa blusa para usar com essa saia. Essa saia eu fiz como saída de praia, para usar agora, final de ano. Eu gosto de ir pra praia. Então, como saída de praia, bem soltinha, bem fresquinha, para mim é ótimo, eu gosto. Então, aqui atrás a blusa, ó, ela ficou ajustada. Ela ajustou a cintura, tá? Somente nas costas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa aqui embaixo o like. Se inscreva no canal. Tem moldes no meu site. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aciona o sininho para você não perder notificações quando eu voltar com novos vídeos. Um beijo para você. Até o próximo vídeo.